O Mark Zuckerberg acaba de trazer um choque de realidade para a esquerda mundial, falando que vai parar de obedecer às ordens absurdas e ainda revelou muitas coisas dos bastidores, assim, que ficou todo mundo impressionado. Por esses dias ele chamou muita atenção pelo fato de falar, olha, acabou com essa história de verificação de fatos, de jornalistas, porque eles são extremamente enviesados e para eles tudo que discorda da opinião oficial é crime, é errado, é falso. Então eles acabam fazendo uma checagem de fatos extremamente enviesada e isso torna a plataforma toda uma grande porcaria. Mas enfim, ele revelou muitas outras coisas, a gente vai comentar sobre isso. Então já se inscreva aí no canal e ativa o sino das notificações para ficar sempre por dentro de tudo o que acontece no Brasil e no mundo. E deixa aquele like maravilhoso aí que tanto ajuda a gente, de verdade. Aperta esse botão de like aí para dar uma força e para você dizer para esse algoritmo que esse conteúdo aqui é algo que realmente lhe agrada de alguma maneira. Bom, então, a gente já tinha visto o Mark Zuckerberg falando a respeito das questões de moderação de conteúdo, né? Ele falou assim, ó, é tudo politicagem, né? Então vamos acabar. E ele copiou o mesmo modelo do Elon Musk, que é utilizado no X, antigo Twitter. É um modelo esse que apresenta aí uma forma em que os próprios usuários verificam quais fatos são verdadeiros ou não. Então, por consequência, a gente percebe que agora realmente vai ser um negócio democrático, né? Porque você dizer que não, só um grupo de pessoas especializadas é que tem a capacidade técnica de decidir o que é verdade e o que não é a mesma coisa que você fala, por exemplo, que as pessoas não podem votar, que elas não podem tomar decisões por si mesmas. E é assim que a gente sabe que começa o comunismo, é assim que começaram as grandes ditaduras. E no fim das contas, ele revelou que simplesmente o governo norte-americano, o governo do Biden, né, e até o governo, bom, enfim, desde a época lá que o Trump perdeu, enfim, ele tem sofrido grandes pressões e ele falou, ó, o pessoal ligava gritando com a gente, não é uma conversa, eles ligavam literalmente gritando. Ele falou isso num podcast do Joe Rogan e ele falou assim, olha, eu fiz tudo que eles queriam, eu mudei o algoritmo do Instagram, do Facebook, para que conteúdo voltado para a política caísse, para que os jornais tradicionais tivessem mais alcance, eu fiz tudo que eles pediam e toda vez tinha uma nova camada de solicitações, uma nova camada de pedidos. E no fim das contas, o que acontecia? Nunca era o bastante, nunca era o suficiente. Ele colocou todo tipo de censura que dava para colocar na sua plataforma e ainda assim eles não estavam satisfeitos. A empresa dele foi investigada e revirada do avesso de todas as formas com a qual você possa imaginar. E agora, ele aproveitando a carona da vitória do Donald Trump, ele deu um basta, chega. E ele acaba agora de encerrar o departamento, os programas que a Meta tem de diversidade, equidade e inclusão. Porque esses programas, eles simplesmente destroem, né? Eles inclusive acabam com vidas humanas. Por quê? A gente teve um caso aí de alguns meses atrás, por exemplo, de um avião que por conta de incompetência de funcionários, né, por conta de, bom, um conjunto de problemas técnicos que aconteceu, no fim das contas a porta do avião abriu durante o voo e isso apresentou um risco gigantesco, né, assim, teve gente que quase morreu naquilo, né. Bom, e o que acontece? Muitas empresas começam nessa história de diversidade, daí o que acontece? Vamos supor, ó, eu não tô falando que uma pessoa que tem, ela gosta de ter relações utilizando o bumbum dela. Ela gosta de ter relações assim. Isso não significa que ela tem menos ou mais qualidade do que qualquer outra pessoa. Só que de alguma maneira, pelo fato da pessoa querer ter relações íntimas utilizando seu orifício anal, ela tem melhor preferência na hora da contratação. E isso não faz o menor sentido. A pessoa, o pessoal quer corrigir o problema relacionado a preconceito e a classes sociais conectadas a etnias, né? Eles querem corrigir todos os problemas do mundo fazendo justamente o contrário. Existem essas minorias aqui, elas passaram a vida inteira apanhando. A solução seria não bater nas minorias. Não, mas a solução que eles querem é bater do outro lado.
e você está basicamente combatendo fogo com fogo, ou tentando apagar o fogo jogando gasolina, e não faz o menor sentido. A solução, por exemplo, para você ter uma contratação que abrange a diversidade, é não olhar para a etnia da pessoa, não olhar para a opção, para como ela usa os seus órgãos sexuais. Essa que é a verdade, né? Então, isso tem feito muitas empresas, ao invés de contratar o melhor profissional da área, acaba contratando o profissional o melhor entre aqueles que está dentro de um certo grupo relacionado às diversidades. E o que acontece? Por conta disso, as empresas estão perdendo muito dinheiro, tá? Então vamos ser sinceros aqui. Nenhuma empresa verdadeiramente entrou nessa de diversidade, de cultura woke, porque eles realmente acreditavam nisso tudo. Eles entraram porque é feio você não apoiar a diversidade. Culturalmente muito feio. Então, eles com medo de perder clientes, serem boicotados, sofrer ataques nas redes sociais, que no fim das contas não muda tanto assim o faturamento dessas empresas, mas com medo que isso viesse a piorar a imagem de sua empresa, o que eles fizeram? Começaram a aderir a esses programas de diversidade e tudo mais. Só que o que acontece? Muitas vezes você deixa profissionais excepcionais não serem contratados por sua empresa porque você tem que atender certas demandas relacionadas à diversidade. No fim das contas, você acaba não tendo, às vezes, em alguns momentos, não tendo profissionais tão bons porque você preferiu selecionar com base nas opções ou na etnia dele, ao invés de selecionar com base na aptidão, que é o mais lógico, é o mais óbvio a ser feito. E daí isso começou a trazer grandes problemas. Chegou um momento em que, inclusive, essas escolhas começaram a transpassar o limite do comum, né? Porque até então você começa a fazer essas contratações. Mas você olha, por exemplo, a questão da indústria, né? Hollywood e tudo mais. Eles não estão tão embaixo assim só por conta da pandemia. Eles estão passando por um problema muito grave, porque eles querem falar assim, não, a gente vai ter a inclusão e tudo mais. E daí eles se colocam um personagem trans, por exemplo, lá no meio. E daí, não só eles colocam o personagem, como tem que explicar. Tem um filme que eu assisti esses dias, aliás, assisti já faz um tempo, de um homem que é o ator lá, eu acho que é o ator que fez o Forrest Gump, e no fim das contas ele estava querendo tirar a própria vida no começo do filme, e daí depois ele começa a perceber que ele é útil para a sociedade e tudo mais, né? Daí chega um determinado momento, ele encontra lá uma mulher que se considera homem. Mas assim, você olha, você sabe, né? Você olha lá na cara, já dá pra perceber, não, é uma pessoa trans, beleza. Mas até então, cara, tranquilo, pode ser trans, tanto faz, né? Tanto faz, cada um cuida da sua vida. E daí começa, né? Assim, mas isso foi tipo esfregando na cara, né? Ao invés de só ter o personagem lá e acabou, ninguém questiona isso, né? Não. Eu gostaria de ajudar porque eu era aluno da sua esposa. Pronto, mas não, eu era aluno da sua esposa e ela é quem realmente me chamou pelo meu verdadeiro nome, porque eu sou trans e porque meus pais me tiraram de casa e porque isso. Ou seja, eles criaram um arco todo no filme de uma coisa que não tem nada a ver com a história, não tem nada a ver com o enredo, só pra educar as pessoas. Só que assim, filme é entretenimento. Tem muita gente que pode considerar como arte, mas como um filme ele precisa se vender, ele tem que funcionar como entretenimento. E por que os filmes de hoje em dia não estão dando mais certo? As séries, os filmes, parece que tá tudo chato, parece que tá tudo ruim. Por quê? Porque os filmes de hoje, eles começaram a colocar à frente questões étnicas e de diversidade à frente da qualidade do filme e da produção. E daí fica aquele negócio forçado, né? Tipo, pô, você tá assistindo ali o filme de ação e de repente muda totalmente o clima do filme só pra você ter uma cena específica que esfregue na cara de todo mundo. Esse daqui é um personagem relacionado à inclusão. E isso não faz sentido. Entende? Então assim, você quer inserir personagens trans? Insere uns 10 lá no filme, mas não precisa ficar falando que não precisa... A não ser que seja um filme sobre essa história, né? Provavelmente existe público pra isso, que gostaria de ver uma história sobre aquilo. Só que a questão eles pegam os filmes ou franquias já bem estabelecidas
e querem fazer com que aquele super-herói, aquele personagem, ele mude totalmente o foco da coisa para agradar a cultura woke. E o que acontece? As pessoas pararam de ir ao cinema. As pessoas pararam, inclusive, de assistir filme em casa. As pessoas pararam de assistir certas séries, porque ficou chato pra caramba. Quando você quer ver um filme, você não quer ser educado, condicionado àquilo que acha. A pessoa quer se divertir, ela quer se entreter, ela quer parar, assistir um filme, quer fazer alguma coisa assim. Agora, você simplesmente pega e quer esfregar na cara da pessoa a sua ideologia, é óbvio que a pessoa não vai gostar daquilo. É óbvio, né? Então, assim, metade vai se sentir incomodado, um terço vai se sentir incomodado, um terço não vai ligar, e o outro um terço vai achar lindo e maravilhoso e vai aplaudir. É isso que acontece. Só que assim, a própria Netflix já sacou que isso daí não tá dando certo e tá segurando agora a mão. A indústria de Hollywood agora tá tendo que apostar só em franquias já muito bem estabelecidas para produção de filmes e tudo mais, porque ela percebeu que o negócio não tá andando, não tá dando certo. E no fim das contas, bom, enfim, isso tem prejudicado extremamente a indústria num contexto geral. Eles estão parando de ganhar dinheiro e as empresas todas perceberam, gente, esse negócio de cultura woke, diversidade, não tá dando certo. O Walmart já abandonou, Netflix não assumiu, estamos abandonando, mas eles deram uma boa segurada na mão. Agora a Meta oficialmente abandonou. A gente vê também a Nike já mudou totalmente a linha dos seus comerciais e acabou com essa história de diversidade. Por quê? Eles entraram nessa não é porque eles achavam bonito, é porque eles tinham medo de perder dinheiro. Só que eles viram que é mais prejudicial financeiramente seguir a cultura woke do que não seguir. Então agora eles simplesmente estão pulando fora, né? Mas comente aí sua opinião, aproveita e se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e deixa um like aí no vídeo. Até mais!